Então, muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Agora vamos iniciar formalmente o nosso ato solene de defesa de dissertação de mestrado do aluno Adam Rafael Gonçalves Cavalcante, cujo título do projeto é a distribuição de vagas na UFRN, uma análise da qualidade da informação utilizada pela CPPTAI na tomada de decisão. Os membros que compõem aqui a banca sou eu, professor Daniel, orientador e presidente dessa banca, o professor Pedro Alves Barbosa Neto, que está aqui representando o examinador interno. Professor Pedro, eu acho que não precisa nem a gente mais apresentar as credenciais, né? Professor Pedro, ele é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor efetivo do Departamento de Ciência da Informação aqui da UFRN, já foi nosso coordenador, né, e já exerceu diversas outras funções no âmbito da UFRN. Então, plenamente apto a estar presente nessa nossa banca. Eu gostaria já nesse momento, Pedro, de agradecer o seu aceite e todas as contribuições que você tem feito a partir desde a disciplina de metodologia, né, nos projetos dos nossos alunos, até o projeto de qualificação e agora, nesse momento de defesa. Muito obrigado, Pedro. Como nosso membro externo, nós temos o professor Ari, né, doutor em administração de empresas, atualmente é funcionário do INSS, né, atua na parte de cursos, capacitações, né, e toda essa área. Então, tem vasta experiência profissional também no contexto desse trabalho. Tá? Então, Adam, nossa sistemática será dividida da seguinte forma. Obrigado, professor, também pelo aceito do convite aí. Obrigado pela oportunidade. Então, Adam, você vai ter 30 minutos, tá certo? Inicialmente para fazer a apresentação do seu trabalho, tá? Em seguida, né, a gente passa a palavra para o membro externo, que tem o tempo que desejar para fazer as suas arguições, e depois o membro interno também para fazer suas arguições. Tendo feito isso, né, a gente vai para uma sala privativa, né, somente a banca, para deliberar sobre o parecer do seu trabalho. E, em seguida, a gente retorna para a divulgação do resultado. Tá? Também gostaria de deixar aqui externalizado o agradecimento ao nosso secretário Anthony, né, que está de volta aí ao nosso programa, né, dando sempre o apoio que precisamos aqui para a execução dos nossos trabalhos do programa. Tá? Então, Adam, você fique à vontade e pode começar quando quiser. Tá certo, professor Daniel, muito obrigado. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, os membros da banca. Gostaria de agradecer ao professor Pedro por ter aceitado fazer parte também da banca de defesa, né, assim como aceitou da banca de qualificação. Então, o professor Pedro, que, como o professor Daniel já falou aí, foi nosso professor de metodologia da minha turma e ajudou a gente a construir o trabalho desde o início, né? Os primeiros passos do trabalho, o esqueleto. Então, contribuiu demais nessa fase, contribuiu muito mais ainda na fase de qualificação, né? Com sugestões muito pertinentes que ajudaram demais a incrementar o trabalho e, com certeza, agora vai contribuir ainda mais na banca de defesa, então agradeço demais ao professor Pedro pela disponibilidade, é um prazer tê-lo aqui na minha banca. Agradeço muito ao professor Ari por ter aceitado participar dessa banca, né? O professor Ari, que tem várias especializações, e uma delas na área de qualidade, que é justamente o tema desse trabalho, né? E ele tem muita vivência e gosta, né? Tem afeição à área de gestão de pessoas, que é o contexto ao qual está relacionado esse trabalho. Então, o professor Ari, é muito pertinente a participação dele aqui nessa banca, então eu agradeço demais, mais uma vez, assim como aceitou fazer parte da banca de qualificação, agora na banca de defesa. Muito obrigado, professor Ari. E, por último, não menos importante, gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor Daniel, né, que está comigo desde o início do trabalho, né, desde a criação do tema, da escolha
de cada ponto, né? Contribuiu, assim, lado a lado comigo, em cada etapa, para a gente construir esse trabalho aos poucos até chegar aqui, né? Gostaria de agradecer a Anthony, por deixar tudo organizado, como sempre, né? Ele estava afastado, voltou justamente para fazer a minha banca. Então, obrigado, Anthony. Obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Acho que no trabalho. E eu vou começar aqui. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo e estão vendo tudo direitinho? Estamos sim. Ok, Ada, tudo certo. Perfeito. Pronto, então vou começar com a apresentação, certo? O título do trabalho é a distribuição de vagas na UFRN, uma análise da qualidade da informação utilizada pela CPPTAI na tomada de decisão, certo? O roteiro dessa apresentação, ele vai se dar da seguinte forma: inicia com a introdução, né, os aspectos contextualizatórios, objetivo geral específico, problema de pesquisa, justificativa. Em seguida vem o referencial teórico, vou dar uma leve pincelada acerca do referencial apenas. Os procedimentos metodológicos, né, o percurso metodológico e a apresentação dos resultados, seguido da proposta de intervenção, culminando com as considerações finais, tá? Começando com a contextualização, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa UFRN, ela dispõe de mais de 3.000 servidores técnicos administrativos em educação, divididos em aproximadamente 140 cargos. E aqui cabe ressaltar que são cargos dos mais distintos, né? Nível fundamental, médio, superior, das mais diversas áreas, né? Até porque a UFRN é como se fosse uma cidade, né? Ela abrange não só a parte acadêmica, assim, os centros acadêmicos, os setores de aula, mas também hospitais, fazendas, enfim, diversos contextos. E aí é muito claro que a gestão de pessoas num ambiente desse é um desafio muito grande, certo? E aí, sabendo disso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGESP, instituiu em 26 de setembro de 2013, através da Resolução 041/2013 do CONSAD, a Comissão Própria de Pessoal Técnico Administrativo em Educação, a CPPTAI, certo? A CPPTAI, ela é composta pelos seguintes membros, né? O diretor de gestão de pessoas, que é uma diretora atualmente. A representação, aí quando eu falo de representação, são 2 membros, né? Um titular e um suplente, então representantes da Pró-Reitoria de Planejamento, que é a PROPLAN, representante da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas, a CPGP, representante da Coordenadoria de Concursos, representação da Assessoria Técnica da PROGESP, o coordenador da Comissão Interna de Supervisão, que é a CIS, e uma representação de cada unidade acadêmica, certo? E aí a unidade acadêmica aqui pode abranger muita coisa. Atualmente isso fica a cargo das representações são normalmente dos grandes centros acadêmicos da UFRN, dos institutos, como o Instituto do Cérebro, o Instituto Metrópole Digital, e dos campos centrais, né? Dos campos no interior, na verdade. Então, Ceres, Currais Novos, Caicó, Santa Cruz, Escola Agrícola de Jundiaí. Então, são muitas representações. Hoje são 38 membros na comissão, que correspondem a 19 representações, certo? E aí a comissão, ela abrange diversos processos estratégicos para a UFRN, por ser uma comissão estratégica também para a UFRN, certo? Mas o processo, talvez o principal dele, seja o processo de distribuição de vagas. E ele tem uma importância estratégica justamente na gestão de recursos humanos, tá? E aí ele já passou por diversos aprimoramentos durante a história da instituição, eu vou falar do principal deles a seguir, mas primeiro explicar como começa, né, o processo de distribuição de vagas. Ele inicia com a vacância,
que pode acontecer por um desses 4 motivos, né? O servidor se aposentar, sofrer uma exoneração ou pedir exoneração, né? Por falecimento ou posse em cargo inacumulável, que é quando você toma posse em um cargo em outra instituição que não pode acumular com o que você tem na UFRN, certo? Então, em qualquer um desses 4 casos, gera-se uma vacância. E essa vacância, essa vaga, ela voltava para o setor diretamente. Então, eles faziam um novo concurso e ia preencher aquela vaga para o setor onde se perdeu aquela vaga, né? E aí ficava tudo muito engessado, não importava se um setor tinha muito pessoal e pouca demanda, muita demanda e pouco pessoal, enfim. Até para construir um novo setor era difícil, tudo dependia muito de decisões políticas, né? Era muito engessado, muito complicado, e a partir da criação da CPPTAI tudo mudou, né? A vaga, ela deixa, quando acontece uma vacância, a vaga deixa de ser do setor e passa a ser da UFRN, que vai decidir, através da CPPTAI, qual é o melhor destino para ela, certo? E aí, a resolução principal da CPPTAI, que eu já falei, que é a 041/2015, ela diz que, para tomar decisões acerca do processo de distribuição de vagas, a comissão deve utilizar as seguintes informações: o dimensionamento da força de trabalho, desculpa, que não é utilizado na prática hoje em dia, porque ele é um dimensionamento superestimado. Ele leva muito em consideração a questão do chefe da unidade, então ele não tem como ser usado como parâmetro. Tem outro dimensionamento que está em projeto piloto, que provavelmente será implementado em breve, mas atualmente não dá para ser usado entre os membros da CPPTAI, mas deveria, né? O formulário de solicitação de vagas, que ele é preenchido pelos gestores das unidades solicitando vagas para suas unidades, né? E os indicadores da situação do departamento, que são vários, certo? Então, considerando então a importância desse processo, é preciso que essas informações disponibilizadas à comissão e utilizadas na tomada de decisão sejam de qualidade. Caso contrário, podem levar os membros a cometerem injustiças e alcançarem resultados opostos aos esperados, prejudicando a gestão de recursos humanos da UFRN, que necessita ser cada vez mais assertiva. E aí vem o problema de pesquisa. Qual o nível de qualidade das informações utilizadas para embasar a tomada de decisão dos membros da CPPTAI no processo de distribuição de vagas dentro da UFRN? E esse trabalho tem como objetivos geral e específicos os seguintes: objetivo geral, avaliar a qualidade das informações utilizadas no processo de distribuição de vagas dos servidores técnico-administrativos da UFRN, considerando a perspectiva dos membros da CPPTAI, e os objetivos específicos, que são 4. Primeiro, realizar o levantamento das informações utilizadas pelos membros da CPPTAI na tomada de decisão quanto ao processo de distribuição de vagas. O segundo, medir o nível de qualidade das informações inseridas neste contexto através da categorização de atributos. O terceiro, identificar os pontos de deficiência e de virtude de cada uma das informações analisadas sob a ótica dos membros da comissão. E propor melhorias acerca dos atributos avaliados como deficitários a partir do diagnóstico realizado, de modo a otimizar o processo de distribuição de vagas na instituição. Esse último objetivo é caracterizado pela proposta de intervenção, né, que é característica do mestrado profissional. Tá? E as justificativas para o trabalho de cunho científico, o tema qualidade da informação ele é atual, cada dia mais relevante. Eu mostro estudos no trabalho que explicam que a maioria das publicações desse tema aconteceram a partir do ano 2000, então mostra como o tema é atual e relevante para a sociedade moderna, né? Poucos estudos da qualidade da informação relacionada com universidades e com gestão de pessoas, então esse é mais um motivo pelo qual esse estudo é importante, né? E então esse trabalho ele pode servir como elemento de referência para outras instituições, certo? Do ponto de vista institucional, ele contribui de forma expressiva para a otimização da gestão de pessoas dentro da UFRN e promove a utilização dos recursos humanos da UFRN de forma mais assertiva. Tá? Profissionalmente, ele gera uma relevante colaboração aos trabalhos da CPPTAI, aprimorando assim a gestão de pessoas, de pessoal técnico-administrativo em educação da UFRN. Inclusive, a CPPTAI apoia muito esse trabalho. Todos os membros ficaram muito felizes com
com a iniciativa de se trabalhar esse tema, né, no projeto de mestrado, inclusive a presidente da comissão, que é a diretora de gestão de pessoas, então eu tenho o apoio da comissão. E o pessoal, ele coopera com o desempenho das atividades administrativas do autor na instituição, enquanto membro da comissão, bem como com sua promoção na carreira através do processo de incentivo funcional. E aí o referencial teórico, como eu falei antes, eu vou falar bem rapidamente, né? Esse aí é o modelo conceitual da pesquisa, né, que está no meu trabalho, eu só organizei de uma forma diferente para ficar melhor aqui no slide, e mostrando os conceitos que foram abordados no referencial teórico e o porquê que eles foram abordados e qual a ligação entre eles, né? Comecei com a tomada de decisão, mostrando conceitos e características, e explicando que o poder da tomada de decisão dentro de uma organização, né? E que essa tomada de decisão ela é feita com base em informação. E aí vem a necessidade de se gerir, de se administrar essa informação. E aí entramos na seção de gestão da informação, que eu começo falando dos conceitos básicos, depois características, modelos, e culminando na seção de sistemas de informação, que essa seção ela tem o objetivo de mostrar que a informação ela não pode ser utilizada sozinha. Ela precisa estar inserida dentro de um contexto. E esse contexto é um sistema de informação. E o sistema de informação ele é composto por pessoas, por processos, por softwares, hardwares, viabilidade financeira. São muitos fatores que trabalham em conjunto para fazer isso dar certo. Mas para que o sistema de informação ele atinja o objetivo pelo qual ele foi destinado, a informação que circula dentro dele tem que ser de qualidade. E aí chegamos na última sessão, que é a de qualidade da informação, que eu começo falando um pouco sobre qualidade, depois as características, conceitos da qualidade da informação, e atributos também, que são diferentes entre autores, então eu trago de alguns autores, finalizando com a escolha de um modelo que foi usado na pesquisa, tá? Que é o modelo PSPIQ, Performance, Service and Product Information Quality, dos autores Yang Li, Diane Strong, Beverly Ken e Richard Wang, tá? Os 4 autores, eles chegaram a 16 atributos da qualidade da informação, que são importantes para os consumidores da informação, e o modelo consolida os atributos da qualidade da informação em 4 quadrantes, né? É uma forma que os autores utilizaram para organizar melhor esses atributos, um quadrante sólido, confiável, útil e utilizável. E classificam a informação como produto ou serviço, onde as melhorias podem ser avaliadas em relação à especificação formal ou na expectativa do consumidor. Então, está aí o quadro final do modelo PSPIQ, certo? Com a disposição dos atributos, quanto à qualidade do produto e do serviço, tá? E aí entramos no percurso metodológico. Essa pesquisa é uma pesquisa social de natureza aplicada. Quanto aos objetivos, ela é descritiva e exploratória. A abordagem mista, quantitativa e qualitativa. A amostra é não probabilística por acessibilidade ou por conveniência, e aí a amostra foi só em um momento da metodologia, né, uma etapa, porque em outra não houve amostra, eu vou mostrar mais a seguir. Os procedimentos de coleta de dados foram pesquisa documental, questionário, grupo focal e pesquisa bibliográfica. E os procedimentos de análise de dados são estatística descritiva e codificação. Tá? Então, a metodologia se dividiu nessas 3 etapas. A primeira que tem o objetivo de realizar o levantamento das informações que são utilizadas, né, pelos membros da CPPTAI para se tomar decisão no processo de distribuição de vagas. Então, isso foi feito através de pesquisa documental, nas resoluções, atas de reuniões, nos diversos documentos, certo? A segunda etapa, que é medir o nível de qualidade das informações inseridas neste contexto, através da categorização dos atributos, e com isso identificar os pontos de fraqueza e de virtude de cada uma delas. Isso foi feito através da aplicação do questionário. E o questionário foi escolhido porque ele consegue abranger a totalidade da população num tempo hábil para se fazer a pesquisa, certo? Então, ele foi construído com base no modelo PSPIQ, e, como eu falei agora, se utilizou toda a população.
todo o universo. Então, a pesquisa é censitária. Nesse caso, ela não tem amostra, né? E aí foi analisada com base em estatística descritiva, que eu vou explicar melhor como foi mais à frente, certo? E a terceira etapa, que é complementar os resultados obtidos anteriormente e colher proposições de melhorias para cada um dos atributos avaliados como deficitários a partir do diagnóstico realizado. Isso aí foi feito através de um grupo focal, né? Que é uma espécie de entrevista, só que o pesquisador é apenas um moderador. Então, ele deixa livre os membros para debaterem acerca do tema. A única coisa que o pesquisador faz é tentar não deixar que saiam muito do assunto, mas é basicamente isso, deixando bem livre para que os participantes deem suas ideias, confrontem ideias, né, até chegar num resultado satisfatório. Então, a amostra, aí sim foi uma amostra não probabilística por acessibilidade e por conveniência, que foram membros voluntários a participar dessa fase da pesquisa, tá? Que foram 5 membros no caso. E foi analisada, os dados foram analisados através de codificação, que se categorizando as falas, procurando encontrar e absorver das falas as deficiências, complementando a análise anterior, né, as deficiências, os atributos, né, tentando relacioná-las com os atributos para complementar a análise do questionário e, em seguida, identificando as proposições de melhorias. Né? E aí, vamos para a apresentação dos resultados. A apresentação dos resultados é dividida em 3 subseções. O perfil dos respondentes do questionário, os níveis de qualidade da informação e a análise do grupo focal. Tá? O questionário ele teve uma taxa de retorno de 50%. São 38 membros na comissão, por mais que eu tenha proximidade assim, com a maioria dos membros, mas é muito difícil fazer as pessoas responderem a questionários, né? E aí, mesmo assim, eu tive somente metade dos membros responderam, porém, é uma taxa de retorno muito satisfatória, visto que vários autores falam que uma taxa média de retorno é de 25% normalmente. Então, 50% é uma taxa muito, muito boa. E aí, o perfil dos respondentes, eu vou passar bem rápido essa parte, mostrando que 52,6% são do sexo masculino, 47,4% feminino, não houve resposta para outros, certo? A faixa etária, 47,4% estão entre 36 e 45 anos, a segunda maior, que é 31,6%, está entre 26 e 35 anos, então mostrando que a maior parte dos membros está numa faixa intermediária de idade, né? Quanto à escolaridade, a grande maioria, quase metade, né, 47,4% tem especialização completa e 36,8% mestrado completo. E muitos estão no caminho, né, fazendo mestrado. Então, aí correlacionando com a próxima análise, que mostra o nível do cargo que os membros ocupam, a grande maioria são de cargos de nível D, 68,4%. Cargos de nível D normalmente são cargos de nível médio, né? E o segundo maior é o nível E, que é nível superior. Então, assim, apesar de a grande maioria ser de nível médio, mais da metade tem especialização ou mestrado. Então, assim, mostra um nível de qualificação elevado entre os membros, apesar do cargo do cargo que ocupam, certo? E, por fim, quanto ao tempo de participação na CPPTAI, que é um dado interessante também, porque mostra que 63,2% tem mais de 4 anos na comissão, que é o maior grau de avaliação aqui no caso. Então, assim, a segunda maior média aqui é de 3 a 4 anos, 15,8%. Então, mostra que os membros, a grande maioria dos membros, tem muita vivência na comissão, né? Então, isso mostra muita vivência com os processos e com os documentos utilizados e que serão avaliados aqui no trabalho, tá? E aí, vamos para a parte dos níveis de qualidade da informação. Então, o formulário nessa análise, nós chegamos a três documentos
como eu posso falar, na pesquisa documental, se chegou a 3 documentos que são principais utilizados pela CPPTAI para tomar a decisão, certo? Então, anteriormente eu tinha falado o dimensionamento que deveria ser, mas não é atualmente, né? Aí depois eu tinha falado do formulário, que está aí também, o formulário de solicitação de vagas, só que na comissão o formulário ele se desmembra em uma planilha, que é utilizada para que a comissão visualize melhor, só que a planilha, ela não é um copia e cola só, além de ser também, cabe interpretação também, então é um novo documento, né, que é muito utilizado no contexto da comissão, e o demonstrativo geral da unidade analítica, que é justamente o último indicador lá, que ele mostrava, que é falando dos indicadores da unidade, né, e a gente acha esses indicadores da unidade justamente no demonstrativo geral da unidade, tá? Então, a ideia aqui é analisar os níveis de qualidade da informação com base no questionário para cada um desses documentos, certo? Começando pelo formulário de solicitação de vagas. Então, aqui, o formulário de solicitação de vagas, tá? O questionário ele foi feito da seguinte forma. São 16 atributos, né, do modelo. Então, são 16 afirmativas que foram elencadas para os membros responderem acerca de cada um dos documentos. E aí os membros iriam dizer o grau de concordância, o grau de discordância, ou não concordam nem discordam acerca de cada uma dessas afirmativas. E aí chegamos a essa frequência de resposta, certo? Para o formulário de solicitação de vagas. E aí, com essa frequência de respostas, a gente primeiro atribuiu um valor, um peso, para cada uma das respostas. Então, discordo totalmente, ficou com peso 1, discordo parcialmente, peso 2, não concordo nem discordo, peso 3, concordo parcialmente, peso 4, concordo totalmente, peso 5. E aí, foi possível, com isso, calcular a média ponderada, que é justamente o somatório do produto, da frequência, por esse peso, por esses valores, certo? E aí, com essa média ponderada, a gente consegue calcular o ranking médio, que é só dividir pelo número de sujeitos. Então, assim a gente chega ao ranking médio para cada um dos atributos, para o formulário de solicitação de vagas, primeiramente, certo? Então, esse ranking médio ele varia de 0 a 5, tá? E aí ele pode ser analisado da seguinte forma. Valores até 1,5 indicam pouca concordância. Acima de 1,5 até 2,5 sugerem relativamente pouca concordância. Acima de 2,5 até 3,5, moderada concordância. Acima de 3,5 até 4,5, razoável concordância. E acima de 4,5 até 5, forte concordância, certo? E aí, com isso, nós chegamos à última tabela de análise do questionário, que é o grau de concordância dividido justamente nessas categorias. Então, você pode ver aqui que para o formulário de solicitação de vagas, na categoria pouca concordância não houve atributos, né? Relativamente pouca concordância tem 2 atributos, e aí esses 2 atributos são os mais mal avaliados, portanto, certo? Moderada concordância tem 6 atributos, razoável concordância tem 8, e forte concordância não teve nenhum. E aí, assim, para título de análise, os atributos que são considerados deficitários são aqueles que ficaram nas 3 primeiras categorias, certo? Então, por quê? Porque eles não atingiram 70% de concordância, certo? Razoável concordância e forte concordância são categorias em que há mais de 70% de concordância. Portanto, as outras têm menos de 70%. E aí, para esse estudo, a gente considerou abaixo de 70%, deficitários, certo? Então, no caso do formulário de solicitação de vagas, tiveram 8 atributos deficitários, tá? Aí a gente faz a mesma coisa para os outros documentos, né? A planilha, a frequência de resposta, para a planilha de solicitação de vagas agora. Depois, calcula-se os rankings médios, né? E com isso, se chega o grau de concordância, né? Aí aqui já teve uma avaliação um pouco melhor, né? Pouca concordância e relativamente pouca concordância não tiveram atributos, né? Moderada concordância, apenas 2, e a grande maioria esteve em razoável concordância e 1 em forte concordância, inclusive. Então, apenas 2 atributos aqui foram considerados deficitários e digamos, na melhor categoria dos deficitários, né? Então, já é uma avaliação bem melhor do que a do documento anterior. E o demonstrativo geral da unidade analítico, mesma coisa.
frequência de respostas, rankings médios, seguidos do grau de concordância, que aí também não a exemplo do exemplo anterior, né? Não houve atributos nas duas primeiras categorias, e em moderada concordância tiveram 4 atributos deficitários, razoável concordância e ficando com a grande maioria, e forte concordância com o atributo da objetividade, tá? E aí um resumo, né? Um resumo do que foi feito. O formulário de solicitação de vagas tem esses 8 atributos considerados deficitários, a planilha 2 e o demonstrativo 4, certo? E aí, para se complementar essa análise, né, foi feito o grupo focal. Ele tem 2 objetivos, na verdade, é complementar a análise do questionário e colher proposições de melhorias dos membros da comissão, certo? Então, o grupo focal ele foi aplicado no dia 25 de agosto de 2023, às 9 horas, na plataforma Google Meet, e teve 103 minutos de duração, tá? Participaram do encontro 5 integrantes da comissão que se voluntariaram para esta etapa da pesquisa. Então, foram diagnosticados no grupo focal todos os atributos que foram considerados deficitários no questionário foram confirmados no grupo focal. Ou seja, nas falas foram identificados esses atributos, os mesmos atributos do questionário foram identificados no grupo focal, mas para 2 documentos. O formulário de solicitação de vagas, que é o primeiro, e o último, que é o demonstrativo geral da unidade analítica, né? Já para a planilha de solicitação de vagas, houve divergência entre os 2 instrumentos, né? Os atributos atualidade, reputação e livre de erros, que não fazem parte da lista dos considerados insuficientes, né, no questionário, foram apontados aqui como problemas, certo? Então, eles foram acrescentados. Então, lembra que a planilha só tinha 2 atributos deficitários, a gente acrescentou mais esses 3, tá? E, em seguida, foram colhidas, na verdade, não foi em seguida, né? Em seguida foram dispostos, porque foram colhidos durante todo o processo as proposições de melhorias nas falas dos membros, né? E elas foram agrupadas ao final de cada subseção para serem utilizadas na proposta de intervenção que vem a seguir, certo? E aí a proposta de intervenção ela foi criada com base no Planejamento Estratégico Situacional, o PES, né? Esse método, né? Ele é caracterizado por algumas figuras importantes, né? Primeira, são descritos os problemas, então são chamados de descritores, né? E aí, nesse caso, os descritores foram os atributos considerados deficitários, na verdade, a definição desses atributos, certo? Os argumentos, que são as causas que se relacionam com esses descritores, com o problema, né? Então, a causa do problema, e aí essa causa do problema, ela foi identificada nos discursos do grupo focal, certo? Relacionando com o problema, né? Com os atributos, e as operações, que são as ações capazes de modificar, né? De melhorar, de implementar, de incrementar uma solução para esses problemas, né? Então, as operações, elas foram retiradas justamente agora da proposição de melhorias lá do grupo que foi identificado no grupo focal, certo? E, por fim, os recursos, que, como o próprio nome já diz, são os recursos que são utilizados, que são necessários para que as ações se concretizem, certo? E aí, depois, o PES, ele incita a produção de 3 matrizes. A matriz de motivações, que nesse caso aqui a gente não utilizou, por quê? Porque a matriz de motivações, ela avalia a concordância dos atores junto às operações. E não existe, não há indícios de discordância dos atores quanto às operações. Não se pode afirmar isso. Ao contrário, o que se nota é a concordância geral de todos os membros, então, portanto, não era trivial essa análise, certo? E aí, depois vem a matriz de recursos necessários, que ela relaciona, aí sim, as operações com os recursos, então, essa foi feita
para todos os 3 documentos, certo? Relacionando as ações que vão ser tomadas com os recursos, então qual recurso vai ser utilizado para se concretizar cada ação, tá? E a matriz de controle de recursos, que também não foi utilizada, por quê? Porque ela examina a intensidade que os atores exercem sobre os recursos. E aí, essa intensidade, essa matriz, ela normalmente é medida num ambiente em que os atores têm pesos diferentes nas decisões que são tomadas. No caso da CPPTAI, todos os membros, inclusive a presidente, têm o mesmo peso nas decisões. Então, não caberia essa matriz, certo? Ela não caberia essa análise, tá? E aí, tanto lá para os argumentos, descritores, operações, recursos, as matrizes, eu não trouxe aqui na apresentação porque ia ficar muito grande, né? São todos eles para cada um dos documentos, mas eu trouxe o produto final do trabalho, que foi o mapa de relacionamento que foi criado a partir dessa análise, certo? Que é esse aqui. Então, é um mapa de relacionando os argumentos, que são as causas dos problemas, com as operações, que são as ações que devem ser tomadas para solucioná-los, tá? Então, isso para os 3 documentos diferentes. Então, em azul aí para o formulário de solicitação de vagas, em amarelo, laranja, para a planilha de solicitação de vagas, e em verde para o demonstrativo geral da unidade analítica, tá? E aí as considerações finais é que se mostrou que a CPPTAI não dispõe de qualidade suficiente nas suas informações em alguns critérios, certo? Então, para embasar o processo. Então, isso confirma o pressuposto que foi relatado inicialmente, né? E se espera que a CPPTAI, depois desse trabalho, dos resultados obtidos aqui, que ela tome a iniciativa de enfrentar os problemas, os desafios, né? E conseguir, assim, aprimorar os seus processos e, consequentemente, a gestão de pessoas como um todo da Universidade Federal, tá? É importante ressaltar as limitações da pesquisa, porque as instituições federais de ensino, elas são autarquias, então elas dispõem de uma certa independência, né, da administração central. Então, cada uma tem suas características muito particulares. Então, isso restringe a generalização dos resultados obtidos no trabalho, tá? E quanto à necessidade de pesquisas futuras, foi realizada uma busca, né, nos periódicos da CAPES, relacionando os temas qualidade da informação, distribuição de vagas, gestão de pessoas, universidade, das mais diferentes formas, de 2 em 2, enfim. E na maioria dos casos não se chegou a nenhum resultado, em alguns casos chegou-se a pouquíssimos resultados. Então, isso pode indicar que ainda há amplo espaço na literatura para o estudo desses temas em concomitância, certo? Muito obrigado a todos pela atenção. Muito bem, Adam. Parabéns aí pela apresentação. 34 minutos, né? Está dentro da margem de erro aí. Tudo certinho. Parabéns aí pelo exposto, pela objetividade. Eu vou agora seguir o rito aqui, vou passar a palavra para o professor Ari, tá certo? Nosso membro externo, para que ele possa fazer as considerações que ele julga necessário, tá certo? E aí, se você quiser já ir respondendo qualquer questionamento que ele tenha, você pode ver a sistemática que mais se adequa junto a ele. Agora, é importante que você tome nota de tudo que eles falam, tá? Para depois ficar mais fácil de você ter orientação sobre o que precisa ser consertado. Professor Ari, por favor, fique à vontade. Só um instante aqui, estou ajustando. Ok. Adam, parabéns mais uma vez. A gente já está acompanhando há um tempo, né? Então, participamos da qualificação. Seu trabalho está muito bem feito, muito bacana. Fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, o seu título está bem adequado, bem correto, bem amarrado. Tanto a introdução, né, quanto o resumo explicam bem. Ao ler a sua introdução, a gente já tem vontade de se debruçar sobre o trabalho, está muito bom.
muito bacana. A sua apresentação foi excelente, né? Como disse o professor Daniel, você fez dentro do tempo, com eloquência, com segurança, isso é fundamental. Né? A apresentação, às vezes, a gente fica nervoso, normalmente fica, mas a sua segurança de quem estudou, de quem fez um trabalho robusto, está latente aí na sua apresentação. Seu ponto de vista também foi muito bem colocado, tá joia? Eu estava lendo com mais detalhe aqui essa parte inicial, apesar de a gente já ter falado, e no referencial teórico, nessa parte da tomada de decisão, ela vem muito bem amarrada, vem muito bem sequenciada. Tem até uma figura um pouco mais na frente que coloca esse passo a passo, e eu achei interessante, né? Aqui, a tomada de decisão, ela implica na gestão da informação, que implica no sistema de informação, que vai ter a qualidade da informação. E aí eu queria te fazer uma pergunta, já posso perguntar ou deixo para o final? Como é que você prefere? Não, pode. Vá fazendo como você achar melhor aí. Pronto, perfeito. Que o objetivo no final é a qualidade da informação, né? É saber se esse método, se essa preocupação, se, no caso aí é o FRN, através desse grupo, se eles aceitam. Eu queria perguntar a você o seguinte: você acha que a partir desse seu trabalho, né, que você falou da taxa de retorno, que os autores falam em 25%, mas que você teve 50%, isso é um dado muito bom inicialmente, porém eu me pergunto o seguinte, como é um grupo bem específico, né, de pessoas que já são bem detalhadas, que já trabalham na área acadêmica, você falou que a maioria já tem pelo menos especialização, a pergunta é, você entende que teu trabalho, ele pode sensibilizar, ele foi importante para que essas pessoas entendam melhor, percebam melhor, vão em busca dessa qualidade. Você imaginando que, por exemplo, você fazendo um doutorado e seguindo o mesmo tema, você teria uma taxa de retorno maior, um engajamento maior, já encontraria talvez até uma qualidade maior nessas informações? Professor, eu não posso, assim, afirmar com clareza se eu encontraria depois uma taxa maior de qualidade, assim, depende muito da iniciativa da comissão. Agora, aparentemente, na minha percepção, acho que é isso que o senhor quer saber, eu acredito que a comissão tem muito interesse, inclusive, como eu falei, a presidente da comissão, ela se interessou muito quando eu disse que ia fazer o mestrado. Na verdade, na fase de seleção ainda do mestrado, eu falei com ela antes de participar, de me inscrever na seleção, porque dizendo o meu interesse, a minha vontade de justamente participar, trabalhar esse tema, e ela achou muito interessante, se dispôs, ela é muito ocupada, então ela se dispôs a fazer uma reunião longa comigo para a gente conversar bastante coisa, e nas fases aqui do trabalho, a comissão pareceu muito interessada, sabe? A gente vê assim, porque realmente é muito difícil as pessoas responderem questionários, mas os membros gostaram muito, são muito interessados, e assim, como são 19 membros titulares e 19 suplentes, acaba que os titulares normalmente participam mais, apesar de que alguns suplentes responderam, outros titulares estavam afastados, também tem isso, né, tá de férias, foi justamente no mês de junho, julho, então o pessoal estava de férias, então tem esses fatores que impediram um pouco de uma participação maior no questionário. Mas os que participaram no grupo focal, por exemplo, ficaram quase 2 horas conversando comigo sobre isso. Então, assim, eles mostram muito interesse em realmente usar esse trabalho para incrementar a qualidade das informações utilizadas na CPPTAI. Não sei se eu respondi completamente. Respondeu sim, perfeito. Eu já havia percebido esse encaminhamento lá na qualificação, mas quis fazer essa provocação para ter essa resposta melhor de você agora. Parabéns, é um trabalho fantástico fazer isso, e seria ótimo que a instituição comprasse essa briga, vamos dizer assim, né? Avançando aqui um pouquinho, já chegando aqui na sua apresentação dos resultados, eu vi também agora na sua apresentação essa parte do discordo totalmente, discordo parcialmente, e ela reforça muito o que você trilhou, desde o referencial teórico até as suas considerações no final.
Mas aqui eu te faço uma sugestão. Por exemplo, essas tabelas aqui, estou pegando aqui especificamente a 4, por título de sugestão, seria interessante que você colocasse. Sei que por questão de espaço fica às vezes difícil, mas se você puder separar o quantitativo do percentual, porque ficou aqui junto e eu fiquei disposto a vir. Talvez nem todo mundo que pegue esse teu trabalho, especialmente se a pessoa não estiver muito treinada, ela pode se confundir, porque está aqui o número com percentual e às vezes esse número todo junto assusta, especialmente a gente que é de humanas, a gente fica um pouquinho. É só uma sugestão, tá? Vamos lá, avançando aqui. Você fala já no final da proposta de intervenção. É importante destacar que um plano elaborado com a aplicação da PES nunca é uma proposta, uma obra fechada, mas uma espécie de mapa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que essa proposta foi melhor percebida pelas pessoas, pela instituição, como é que teu trabalho conseguiu avançar. Esse grupo focal, você falou que foram 103 minutos, se eu não me engano, né? Como é que foi a percepção? Se você pudesse comparar o começo do grupo focal ao fim, como é que você sentiu alguma diferença? Avançou um pouco? Pode explicar um pouco melhor? Sim, professor. O grupo focal, ele, como eu disse, foi feito com 5 membros, né? 5 membros que se voluntariaram a participar, e aí, como eu disse, foi até bom a quantidade de membros, porque os autores normalmente dizem que um grupo focal deve girar em torno entre 3 e 9, 10 membros no máximo, então 5 é um número muito bom, porque senão acaba ficando um negócio meio bagunçado, né? Fica muita gente falando e acaba ficando um negócio muito grande. Então, foi um número muito bom e o legal foi que todos se voluntariaram, pediram para participar, né? E aí, assim, eu vi que a maioria eram pessoas mais antigas na comissão, a maioria, mas tinha um mais novo, e que gostam, e que, assim, você vê o interesse deles em realmente debater essa questão, porque eu, como 5 pessoas, sem contar comigo, né? Eu era apenas o moderador, então a única coisa que eu fiz foi explicar 5 minutos como é o trabalho, os resultados até então, e deixar eles bem livres para falar o que quiserem. E aí eles falaram bastante, porque 103 minutos é quase 2 horas falando, e assim, eu praticamente não falei. Então, assim, mostrou que eles realmente estavam interessados no assunto, interessados em resolver os problemas, interessados em debater esses problemas. Então, assim, é interessante a escolha do grupo focal, porque, ao contrário da entrevista, o grupo focal, ele pega opiniões de várias pessoas e, às vezes, você tem uma opinião fechada sobre alguma coisa e, quando você bota para fora, o outro já responde com alguma outra coisa e você pode mudar a sua opinião ou pode... Enfim, e aí esse confronto de ideias, né? E esse confronto de ideias é muito interessante. A gente via claramente que ele era muito interessante. Então, assim, eu achei que foi uma fase muito interessante. Com relação à proposta de intervenção, foi escolhido o Planejamento Estratégico Situacional, o PES, com a ajuda do professor Daniel. Eu até pensei, professor Pedro, eu falei na qualificação, eu tinha colocado que a análise seria feita com aquela matriz 5W2H. E aí o professor Pedro questionou, então depois eu fui analisar e realmente o professor Pedro falou que o trabalho ficasse um pouco mais na perspectiva teórica, porque a 5W2H ela ficava muito assim, quem é que vai fazer, que horas vai fazer tal coisa, ficava muito, e às vezes, e depois eu pensando melhor, nem eu conseguiria chegar a esse resultado, porque eu não posso nem fazer esse tipo de pergunta no grupo focal, eu deixo as pessoas livres para falar, então as pessoas não iam falar isso, eu dificilmente ia chegar a esses dados, então ia acabar que eu não ia usar a maioria das coisas do 5W2H, então a sugestão do professor Pedro, com a sugestão do professor Pedro, a gente pensou melhor, e o professor Daniel sugeriu a utilização do PES, que é um modelo mais, como o senhor citou aí, né, na citação que eu coloquei no trabalho, ele é um modelo mais flexível. A ideia dele, por isso ele é muito usado nas ciências sociais, nas humanas, porque ele é mais flexível e ele pode ir se adequando de acordo com as coisas que forem aparecendo. Você pratica uma ação,
tem aí um mapa, né, relacional que eu coloquei, mas você pratica uma ação, se você notar que aquela ação ela gerou uma reação diferente da esperada, você pode alterar o plano, né, alterar a trajetória do plano de ação. Então, acaba que foi deu muito certo. Foi uma sugestão pertinente do professor Pedro que gerou na gente a mudança dessa para esse novo modelo que eu acho que casou muito melhor agora. Perfeito. Parabéns ao professor Pedro também pela sugestão. Eu sou fã do 5W2H, mas eu acho que para ter o caso aqui realmente ficou melhor da forma que foi orientada e feita. Para finalizar aqui, para amarrar, eu queria que você fizesse uma autoavaliação. Qual foi o grande ponto positivo do teu resultado, do teu trabalho, e aquilo que você talvez fosse começar agora, tivesse feito de forma diferente? É complicado essa pergunta, deixa eu ver se eu consigo explicar. Acho que o grande ponto positivo foi o meu aprendizado, de verdade, assim, falando sem brincadeira. Foi o meu. Eu aprendi muito nessa pesquisa e eu vi a importância, porque eu já sabia que era uma comissão muito importante, a CPPTAI, mas eu vi não só a importância, mas o interesse dos membros em realmente fazer o negócio dar certo, e isso é muito legal. Assim, é interessante você ver o interesse das pessoas enquanto você está fazendo um projeto que você está aprendendo muito. Eu acho que isso foi o mais interessante para mim, né? E talvez uma coisa que eu mudaria é talvez a época, mas assim, era bem complicado por causa do tempo que eu tinha, muito pouco, mas se eu não tivesse feito o questionário na época de férias do pessoal, talvez tivesse tido ainda mais retorno, né? Mas aí, realmente, para eu poder terminar no prazo regular, que foi agora, né, que termina depois de amanhã, então, eu tinha que fazer nesse mês, mas assim, como eu disse, foi boa, né, a taxa de retorno ainda. Eu acho que, assim, o que me vem na memória agora, pode ser que tenha outra coisa, mas, assim, de sopetão, foi isso aí que eu pude perceber. Perfeito, Adam. Parabéns, professor Daniel, professor Pedro, que te orientou também aí, que fez esses ajustes. Teu trabalho está muito, muito bacana, muito bem arrumado, muito bem amarrado. E, se Deus quiser, ele segue para um doutorado. A UFRN também pode comprar essa briga, pode entender como algo a ser feito. Tá joia? Parabéns, foi um orgulho ter participado aqui. Parabéns mesmo, de verdade. Obrigado, professor Ari. Eu vou passar agora a palavra para o professor Pedro e em seguida aí eu faço as minhas considerações. Professor Pedro, Bom dia, Daniel. por favor, fique à vontade. Bom dia novamente. Bom dia, Adam. Acho que o Adam está travado, Daniel. Verdade. Adam, está ouvindo a gente, Adam? Deixa eu ver aqui que você fala com ele aqui no WhatsApp. Tá bem. Voltou. Pronto. Desculpa, pessoal. Desculpa. Não. Eu cliquei aqui no botão e entrou em modo avião, sabia? Enfim. Desculpa aí, perdoe. Foi beleza, mas estou só passando a palavra aqui para o professor Pedro, que vai começar suas considerações agora, tá certo? Tá bom. E só, assim, eu não ouvi o final do professor Ari, mas gostaria demais, professor, de agradecer pela contribuição. Muito obrigado, professor. Bom, então, bom dia a todos, bom dia especialmente ao Adam e ao professor Daniel, que me convidaram para estar aqui nesse momento de finalização, né? É um momento mais de celebração da conclusão do trabalho do Adam, que eu já parabenizo pela qualidade do trabalho, principalmente apresentando um trabalho de excelência dentro do tempo, né? Cada vez mais a gente está vendo que isso torna-se um desafio para os mestrandos, não é uma característica exclusiva do nosso programa, esse desafio que se impõe aos mestrandos, aos pós-graduandos no Brasil, né? Depois da pandemia, o tempo ficou uma variável difícil de gerenciar, né? E é compreensível. Então, as pessoas que vencem essa batalha contra o tempo, né? Esse desafio que se interpôs aí diante de nós com
com excelência merece, de fato, ter essa virtude destacada. Então, parabéns mais uma vez por essa característica sua de ser muito responsável, de ser muito atento, né, muito comprometido com as coisas que você se propõe a fazer. Isso eu percebi durante a sua participação nas minhas aulas, depois com a entrega que você fez como produto final da disciplina, na sua qualificação e agora constato também mais uma vez na sua defesa. Então, reitero que o seu texto é um texto muito agradável de ler. Acho que ele replica, né, ele reflete a sua personalidade, que parece ser bastante objetivo, claro, conciso, né? Então, faz com que o leitor tenha consciência o tempo todo, durante a leitura, de qual é o momento do texto que nós estamos, para onde nós estamos sendo levados. O seu texto não nos deixa confuso, nem inseguros com os conceitos que estão sendo usados. Você tem muito cuidado com as citações, muito cuidado com as referências, e isso é realmente digno de destaque. Então, depois desse início, eu vou tentar aqui, Adam, apesar do seu texto estar bastante pronto, fazer algumas considerações com o objetivo de acrescentar algum valor ainda no seu trabalho final, que vai ser depositado, considerando também que são sugestões de um trabalho que está muito bom, né? Então, fica a cargo de você e do professor Daniel aceitarem na medida que acharem pertinente, tá? Então, nenhuma das sugestões que eu vou fazer aqui, elas têm caráter obrigatório, tá? Então, só algumas poucas, mas eu vou mencionar quando for assim. Então, tudo certo com o seu resumo, eu vou passar de forma menos sistematizada do que eu fiz na qualificação, porque encontrei realmente poucos pontos de intervenção. Então, eu vou ser menos sistemático, tá? Vou passeando aqui pelo seu texto, observando o que eu escrevi. Então, o seu resumo está muito bem feito, está de acordo com a norma 6028 da BNT, tá bem adequado. A sua introdução, essa é uma sugestão que merece, de fato, ser implementada, porque eu li a introdução e o referencial teórico e percebi que houve, talvez, se tiver havido algum ajuste, foi tão singelo que eu não pude perceber em relação à introdução apresentada na qualificação e agora na defesa. Então, tanto a introdução quanto o referencial teórico são muito, muito, muito próximos do que eu já havia lido. Não é assim? Então, você incorporou pouquíssimas coisas, né? No referencial teórico e na introdução. E isso, talvez, como você saiu da qualificação com essa garantia de validação do referencial teórico, que estava, de fato, muito bom e atendia, talvez você não tenha voltado na introdução, e a introdução ainda tem características aparentes de projeto. Então, você fala assim, que vai fazer, na justificativa, toda a sua justificativa, ela tem uma aparência de uma defesa da relevância para a execução de um projeto que vai ser realizado no futuro. Entende? Então, é importante voltar na introdução, e quando a gente... É comum, né, nas introduções de trabalhos concluídos, né, de trabalhos prontos, a não segmentação em subseções. Então, a justificativa, os objetivos, o problema, eles estão concentrados num texto um pouco mais fluido e mais corrente, de modo que essa característica de projeto se dissipe, sabe? Então, refaça a sua introdução, dando mais ênfase à contextualização da pesquisa, ao contexto, ao ambiente, já que você vai ter que repaginá-la, para que fique ainda mais interessante, no sentido da gente ficar com mais vontade de conhecer os seus dados, certo? Então, fazer esse ajuste, que esse sim é um ajuste obrigatório, né? Para dar a aparência de que trabalho concluído, né? De trabalho final.
Depois o seu referencial teórico, né? Quando a pergunta já tinha sido validada, os objetivos também. Só fiquei pensando que no último objetivo, que é o objetivo específico dele, né, propor melhorias acerca dos atributos avaliados, você já tem o resultado final, né? Você já tem uma estrutura que foi proposta. Então, eu acho que vale a pena você trazer ela para o seu objetivo D, né? Então, a construção de um planejamento com base numa ferramenta, talvez não ser tão evidente assim, tão transparente sobre qual foi a ferramenta, mas não é mais melhorias, né, no campo genérico, já tem uma intervenção prática que já foi proposta. Então, talvez já valha a pena trazer para cima, justamente porque já tira, mais uma vez, esse aspecto de projeto. Tá? Então, talvez reformular um pouco o objetivo D, considerando o que foi feito como intervenção, né? Deixa eu ver avançando aqui. Então, o referencial teórico eu já conhecia, né? Você fez, se fez, foram poucos os acréscimos ou ajustes. De fato, estava bem, atendia bastante a sua proposta de pesquisa empírica, quero dizer, né? O seu trabalho, o seu texto teórico, e acho que, de fato, ele atende. Só me chama uma atenção a questão da seção relacionada à tomada de decisão. Porque, assim, a gente precisa retomar, em certa medida, o arcabouço teórico que foi construído na hora da análise dos dados. E aí eu já vou me antecipar um pouco a questão das análises. E você não toca mais no assunto de tomada de decisão quando você vai fazer as análises dos dados que você coletou e analisou. Você foca essencialmente na questão dos atributos, né, e na validação e avaliação dos atributos por meio dos instrumentos de coleta, mas não retoma em nenhum momento, para suas análises, a questão da tomada de decisão, que é uma sessão que te ocupou, te trouxe demanda, né, de energia, de tempo, para ser construída aqui no referencial, e aí eu acho que vale a pena, talvez, justamente porque as suas análises têm essa característica também de serem muito objetivas, né? Então você apresenta gráficos, os gráficos têm mais relação com a caracterização do perfil dos participantes, né, da CPPTAI, mas as tabelas que têm as características dos atributos, talvez valha a pena, nessas tabelas, retomar um pouco da literatura que você trouxe sobre tomada de decisão. Porque aí talvez a gente encontre um pouco mais de substância para confluir, né, qualidade da informação e tomada de decisão no contexto da CPPTAI. Porque a gente, enquanto o texto que você apresentou até agora, a gente vê claramente uma análise feita acerca dos critérios de qualidade. Mas para tomada de decisão ficou à parte, sabe? Então vale a pena, talvez, em algumas das análises, você tem 3 tabelas maiores, né, que dizem respeito às 3 fontes de informação que você observou, fazer esse incremento observados os conceitos teóricos que você trouxe na sessão de tomada de decisão. Então eu vou pular aqui, avançar mais aqui o referencial, justamente porque é um referencial que a gente já conhecia da qualificação, né? E tinha sido validado. Na caracterização da pesquisa, eu vejo que você fez uma caracterização bem construída, né? Observados todos os elementos metodológicos utilizados, teve o cuidado, né, de fazer a menção sobre qual procedimento metodológico e justificar por que estava fazendo a utilização desse método ou técnica. Ficou, então, muito bom. Só alguns elementos, assim, por exemplo, na página 61, você coloca o seguinte trecho, né? Essa escolha se justifica quando você está falando de, se eu não me engano, é de amostragem.
Essa escolha se justifica por se tratar de um grupo focal que, segundo alguns autores, pode ser composto por um quantitativo de participantes que varia de 3 a 10. Aí, segundo alguns autores, seria interessante você mencionar quais são, para não ficar solto, sabe, assim, e ficar constatável, né? A gente poder ir nesses autores e verificar realmente o que eles falam, sobre, né, sobre qual contexto, qual é a indicação de quantitativo para grupo focal. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Você fala na caracterização da pesquisa que utilizou como técnica de coleta a pesquisa bibliográfica. Aí eu sugiro que você retire, porque não há no contexto dos seus objetivos específicos a menção a nenhuma tarefa que tivesse a pesquisa bibliográfica como técnica de coleta de dados. Porque se você tivesse nos seus objetivos lá, talvez fazer uma remontagem ou criar uma construção teórica acerca de tomadas de decisão e qualidade da informação de forma mais substancial, né, do ponto de vista teórico mesmo, aí a pesquisa bibliográfica entraria como pesquisa, como coleta de dados, né, como técnica. Mas ela subsidiou a construção do referencial teórico, né? Então, sugiro que você retire como técnica de coleta de dados, porque ela já está implícita na construção do referencial, mas não como uma técnica no campo empírico, tá? Depois, como outra coisa que você fala que fez pesquisa documental, não é isso? Só que aí, na hora da análise, não, a pesquisa documental que foi indicada como técnica de coleta, não tem nenhuma técnica de análise correspondente. Então, o que você fez com esses documentos? Né? Que a gente sabe quais são. São os 3 documentos, fontes de informação que você usou para avaliar a qualidade da informação, mas a gente não sabe como é que você trabalhou com esses documentos. E esses documentos depois não aparecem, né? Eles aparecem no sentido de você usá-los como categorias analíticas, né? Categorias de análise para entender a qualidade, numa lógica de agrupamento. Mas a gente não entende como que você fez isso, do ponto de vista da análise de conteúdo desses documentos. Então, tem que voltar na pesquisa, na seção de análise e fazer uma indicação correspondente à pesquisa documental que você fez. A minha sugestão é que para que as suas análises, que são muito objetivas e rápidas e sintéticas, o que é ótimo para muitos, né? Muita gente vai querer ler desse jeito que está aí. Mas, por outro lado, como eu disse, né? A praxe da ciência é que a gente faça alguma retomada teórica, que eu já sugeri qual deve ser, né? Com a questão de tomada de decisão, e também que a gente esclareça um pouco mais, porque eu, sinceramente, fiquei fiquei querendo saber mais, não fiquei com dúvida, fiquei querendo saber mais sobre esses documentos. Até sugeri que nessa parte aqui, onde eu indico a retomada dos documentos para fazer jus à pesquisa documental que foi feita, que você apresente, inclusive, um print das telas desses documentos, que a gente conheça um pouco mais o que é o formulário, o que é a planilha, o que é o outro, né, que é a síntese, que é o reflexo do SIG-RH, né? Então, talvez ali você consegue trazer uma análise um pouco mais consistente, né, dos documentos, faz jus à pesquisa documental que foi feita e mata também a curiosidade de leitores como eu, que podem, eventualmente, ficar querendo conhecer um pouco mais sobre essas fontes de informação que a CPPTAI tem acesso para coletar as informações que vão subsidiar a tomada de decisão, tá? Então, acho que aqui você consegue incluir a pesquisa documental com essa alternativa. E acho interessante, né, a proposição de análise estatística que você traz, que conflui justamente para essa objetividade. Afinal de contas, você está analisando 16 atributos
para 3 documentos, né? Para 3 tipos de documentos, então acaba ficando muita coisa, e você e o professor Daniel encontraram alternativas muito práticas, né, e viáveis para tratar dessa quantidade de números sem fazer com que a gente ficasse perdido. Um outro ponto nessa parte, que também surge a partir da vontade de conhecer um pouco mais, seria, talvez, Adam, retomar um pouco nas análises, não para aqueles atributos que não foram mencionados, pouco, mas aqueles que têm o destaque, né, como negativos, você retomar o conceito ou a qualificação de cada um desses atributos pelos autores do modelo. Então, assim, quando você fala assim na análise que está ali na tabela 1, né, frequência de resposta para o formulário de solicitação de vagas, que está na página 73. Né, você apresenta os atributos, os 18, com as porcentagens, e na tabela 2 você apresenta o ranking médio. Depois você apresenta na tabela 3 o grau de concordância, e aí a gente vê quais foram os atributos que tiveram um grau de concordância menor, que são aqueles que te interessam mais, né? São a partir deles que você vai trabalhar uma melhoria. Então, talvez nesses atributos você retomar o que eles significam, de acordo com o modelo que você apresentou lá atrás, porque já faz tempo que a gente leu a caracterização desses atributos no texto, né? Já faz um tempo até a gente chegar na análise dos resultados. Talvez a gente não se lembre, não se recorde tão bem do que é cada um, até porque o limite entre um e outro é muito tênue, né? E aí, nas suas análises aqui, você retome brevemente o que cada um, segundo os autores, diz respeito. Isso talvez abriria margem para você avançar um pouco mais na própria análise. Porque sua análise é assim, olha, esses foram os atributos indicados com menos concordância, não faz nenhuma inferência, e bola para o próximo. Então, é muito descritiva a sua análise, né? Ela é muito objetiva e descritiva. Talvez fazendo essa retomada dos conceitos, você consegue expandir um pouco, deixando a análise um pouco mais rica, sabe? Porque você é o cara para trazer essa análise, né? Você, além de conhecer bem os documentos, conhecer bem as pessoas, conhece bem os seus dados, né? Então, se não for você, não é mais ninguém para tirar essas dúvidas não é dúvidas, essa vontade da gente conhecer um pouco mais sobre os dados que você trouxe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que a proposta de intervenção ficou excelente, né? É de fácil implementação, né? Ela, justamente por ser nesse modelo flexível, né, que oportuniza a adequação e o ajuste, e quando a gente está trabalhando com informação e com pessoas, né, isso é um fenômeno muito variável, mutável, contextual. Eu acho que vocês escolheram de forma muito acertada o modelo, o método, né, para poder fazer a proposta. Está muito claro, muito didático. Eu acho que vocês vão ter um alto índice, né, não índice, mas uma alta chance, né, uma grande possibilidade de aplicação. Acho que isso aqui tem que ficar claro para organização, porque esse formulário, que eu acho que é o grande problema, né? O formulário inicial, em que os diversos stakeholders na universidade, né, participam da formulação e do preenchimento dele, né? Então, vocês mediram que as pessoas estão bastante insatisfeitas ali na CPPTAI com muitos atributos, principalmente desse formulário. Então, esse formulário ele tem que mudar, né? Ele tem que ser preenchido de forma mais adequada e em conformidade agora com o que você já conhece dos usuários que vão
usar a informação e tomar a decisão, né? Então, você tem elementos suficientes agora para poder fazer uma proposta não apenas restrita à CPPTAI, né? Mas de modelização de uma nova proposta de formulário, né? De solicitação de vagas. Que, de fato, a planilha é ainda corrente dele, né? Ela é um documento quase que derivado. E o outro fica um pouco mais sistematizado, e aí, em comparação com o primeiro, que é o formulário, ele é melhorzinho, né? Mas ainda assim não atende em todos os aspectos, né? Então, acho que isso tem que ficar mais enfatizado, talvez, Adam, a questão do formulário, que é o formulário inicial, né, nas suas considerações finais. Porque esse é um achado muitíssimo relevante, né? Para além do que você entendeu do ponto de vista dos tomadores de decisão, dos membros da CPPTAI, o que você pode contribuir também, embora não tenha sido o seu objeto de estudo de forma nuclear, na remodelização, né, reformulação do formulário de solicitação de vagas, né? Então, dá ênfase nisso nas suas considerações finais, porque é um achado subsidiário da sua pesquisa, viu? Bom, então era isso, né? Suas considerações finais também estão muito objetivas. Se você quiser incorporar alguma coisa, eu acho que você pode voltar nos seus objetivos específicos, dizer que foram atendidos, como que foram atendidos, quais são as reverberações desses resultados para cada um dos objetivos. Isso deixaria a sua sessão de considerações finais um pouco mais volumosa, né? Ela tem 2 páginas só. E assim, é um fechamento da pesquisa, né? Uma pesquisa que traz muito valor agregado à própria instituição e muito valor informativo, né? Então, ela também precisa ser uma sessão de fechamento ali e que, tal qual a introdução, reflita a qualidade do trabalho como um todo, né? Então, dá uma olhadinha nas considerações e ver como que você consegue avantajar ela aqui. No mais, te parabenizar, né, pelo esforço, pela qualidade do trabalho, pela contribuição objetiva, né, à instituição, e o estudo de caso com alta qualidade, portanto, com um grau de capacidade de generalização bastante significativo, né? Outras instituições vão ter todo o interesse de observar esse estudo aqui, dizer mais uma vez, né, da sua qualidade como pesquisador, portanto, reforçar que você tem esse perfil, né? Não perca de vista a possibilidade futura de fazer um doutorado, porque você, de fato, tem perfil de pesquisador, você consegue observar dados dispersos no mundo e sintetizá-los, né, de forma clara, né, de forma concisa, de forma inteligente. Então, isso não é uma habilidade inata a todos. Então, não perca de vista no momento aí que você achar oportuno, retorne à universidade para fazer o doutorado, porque com certeza a universidade, a ciência e a área de conhecimento a qual você se vincular no doutorado ganha muito com a sua vinculação. Então é isso, estou à sua disposição. Te mando daqui a pouquinho esse documento aqui. Perfeito, professor. Muito obrigado. Muito obrigado por todas as considerações, muito interessantes, inclusive. E eu queria saber se eu posso responder algumas que o senhor falou. Posso? Por favor, por favor. Só algumas. A maioria realmente, não tenho o que falar, foram realmente incrementos interessantes de serem feitos. Mas, assim, a primeira, uma coisa que o senhor falou sobre trazer os documentos em anexo. Em anexo não, trazer os documentos, né? Pode ser em um apêndice, né? Por exemplo. Sim. Mas assim, eu pensei nessa possibilidade, justamente porque eu imaginei que as pessoas iam ter curiosidade de ver o documento, de saber como era. Mas o que acontece? Na resolução, somente o formulário, ele está lá na resolução, escritos bonitinho. Os outros, eles são, para eu trazer, eu tinha que trazer como exemplo de alguma coisa. Aí eu fiquei meio assim, porque assim, não existe demonstrativo sem nada. Eu teria que puxar ele de alguma unidade e teria que trazer, pronto, o demonstrativo vem o nome de servidores, vem vários dados pessoais, entendeu, de servidores. Então, assim, para eu trazer ele, eu teria necessariamente, ou estava uma tarja preta, ou eu teria necessariamente que mostrar um exemplo, porque não teria ele seco, sem nada. E o formulário tem ele seco, sem nada, mas assim, ele acaba
ele é muito pequenininho, sem nada, e ele vai sendo preenchido, ele pode ter 20 páginas, se as pessoas forem preenchendo, né? Mas ele sem nada é como se fosse 2 quadradinhos, 3 quadradinhos pequenos. Então, assim, como eu fiquei achando que eu só conseguiria trazer o formulário de uma forma impessoal, e das outras formas eu teria que trazer realmente dados de outras pessoas para poder mostrar, aí eu dei ré, entendeu? Eu fiquei assim, a mesma coisa com a planilha. A planilha necessariamente tem que ser mostrando as demandas de setores e o motivo, tem lá os porquês de cada coisa, então eu teria que trazer dados bem, às vezes até pessoais, exemplo, né, do departamento. Então, por isso que eu fiquei assim, aí eu desisti da ideia, entendeu? Eu desisti, foi por isso. Uma solução para isso, e olha só que interessante, que dado relevante, né? O fato do formulário que causa tanto problema não ter campos objetivos, né? Ter campos específicos para preenchimento. Isso é um dado relevante, entende? Então, só de você me dizer que esse formulário é um formulário que tem 2 ou 3 campos muito genéricos e muito abertos, já me tira muitas dúvidas, né? Ou não dúvidas, né? Me sana muitas curiosidades e me insere mais na pesquisa. Com relação à planilha e ao demonstrativo, que você encontrou essa inviabilidade, você poderia trazer, na minha opinião, só a estrutura de como é feita mesmo na realidade, entende? Então, claro, né, a gente sabe, e está descrito na introdução, que você é membro da comissão, né? Então, esses dados, eles não são dados de acesso restrito, né? Esses documentos, né? Não haveria necessidade nem mesmo de ter autorização para a publicação, pelo fato de você ser o usuário desses instrumentos, né? Então, não é obrigatório, é só uma sensação que eu tive de querer conhecer um pouco mais as fontes de informação, porque, inclusive eu marquei no seu texto, várias vezes você trata esses documentos como informações. Então, tipos de informação, você fala. Então, você qualifica esses 3 documentos como tipos de informação, quando, na verdade, eles são fontes de informação. A informação é que está contida nessas fontes. E aí a gente fica muito curioso para entender como que essas fontes, como que são essas fontes, como que elas são preenchidas, a gente já sabe. Mas qual é a sua estrutura, qual é a sua aparência, qual é a viabilidade de melhoria prática em cada uma delas, né? Então, fica aí a sugestão de alternativas para não exposição de dados pessoais, nem mesmo haveria necessidade de dado nenhum, nem de dados fictícios, ou de alternativas de proteção aos dados, né? Basta não trazer dado nenhum. Me surgiu a curiosidade de conhecer um pouco a aparência dos instrumentos, né? Das fontes de onde você coletou as informações. Mas segue aí. Perfeito, professor. Vou tentar fazer isso mesmo que o senhor falou. Com relação também ao referencial teórico que o senhor falou, eu modifiquei algumas coisas, sim. No qualidade da informação, não, porque o senhor tinha dito que estava ótimo o capítulo, então eu não mexi nele, mas tomar a decisão, eu acrescentei de forma bem sucinta tudo, mas teoria da decisão de Simon, teoria da escolha social de Kennedy Arrow e ferramentas de tomar a decisão também. Acrescentei, então aumentou até umas 2, 3 páginas no capítulo de tomada de decisão, e no sistema de informação que estava muito pequeno, continuou pequeno, mas eu dobrei o tamanho, mas continuou pequeno, mas porque assim, quando o professor Daniel, inclusive, é o professor da disciplina de sistemas, né, e a gente estava conversando sobre isso, teve uma hora que a gente pensou em nem botar essa sessão, mas era mais uma ideia de que a sessão fosse uma sessão apenas contextualizatória. Porque se a gente fosse entrar muito na parte de sistemas, não ia ser utilizado, digamos assim. Então, a ideia era só mostrar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam que sistemas de informação são softwares, né? Que eles são, principalmente, pessoas, processos. Software é apenas um elemento daquele sistema. Então, era mais para mostrar isso, para poder depois entrar no capítulo de qualidade da informação. Então, por isso que ele ficou menor. Mas, assim, o que eu mudei nas sessões foi basicamente isso, foi aumentar as sugestões que o senhor deu de
tomada de decisão e sistemas de informação também. E com Perfeito. relação... Aí sobre isso, reforça, né, como você trouxe dois elementos teóricos, né, dois contextos teóricos interessantes, principalmente a teoria da escolha social, que é a escolha que é feita em grupo, né, e que tem ali os passos, né, e os elementos. Talvez é aí a chance de você incorporar nas análises, a partir dessa incorporação, a tomada de decisão nas suas análises de dados. Né? Pronto, perfeito, professor. Vou refletir bastante sobre isso. E outra coisa importante que o senhor falou, que realmente isso aí foi uma discussão entre eu e o professor Daniel, que é retomar os conceitos dos atributos lá nas análises. Porque o que acontece? Esses autores, esses 4 autores que montaram esse modelo, eles montaram esse modelo em 3 artigos diferentes. Eu citei um dos artigos que foi o mais completo, que ele vem uma metodologia completa, aí vem, eu até expliquei, né, a metodologia, que dentro tem um modelo, tem várias coisas e tal. Só que ele foi sendo construído em alguns anos por 2 artigos anteriores, que culminou nesse terceiro. E aí esses 2, todos eles, o primeiro foi para achar os 16 atributos, o segundo foi para montar, de fato, o modelo PSP, e o terceiro foi para montar a metodologia completa com o modelo dentro. E aí, em nenhum deles, eles se debruçam sobre os atributos de uma forma assim, a realmente discorrerem sobre os atributos. Eles botam uma tabela, como eu botei no trabalho, e tem lá atributo, conceito, de uma linha cada um. Então, assim, não tinha no material deles, né, não tinha, que são os que eu usei como referência para esse modelo, não tinha muita discussão sobre os atributos. Eles colocaram a tabela com o conceito e esperou-se que o conceito, aquela linha que definiu aquele atributo, suprisse toda a necessidade de qualquer análise. Então, aí ficou difícil para eu ficar, até para citar alguém, porque eu ia citar uma linha toda vez, assim, a mesma coisa que eu já tinha colocado anteriormente, então por isso que ficou difícil até de eu ficar retomando esses conceitos. E eu traduzi, os 3 artigos são em inglês, eu traduzi os 3, mas não teve, assim, é complicado. Aí por isso que eu não consegui retomar essa parte dos atributos na hora da análise, sabe? Só para lhe explicar o motivo. Tá bem, mas você acha que essas linhas, elas elucidam um pouquinho mais do que o próprio termo-chave dos atributos? Não, elas elucidam, mas assim, eu coloquei, por exemplo, vamos supor, mas é muito simples, por exemplo, atualidade, mostra que a informação é atual. Uma coisa bem... Aí, na hora de fazer, eu retomava assim, dessa forma, sem citar o autor, porque eu já tinha colocado todos em cima, aí eu colocava, ó, isso mostra que aquele documento tem uma informação atualizada, frequentemente atualizada para os trabalhos da comissão e tal. Então, era uma coisa bem... acabava sendo um pouco, como eu posso dizer, genérica, né? Não ficava uma coisa muito... Infelizmente, eu nesse ponto, assim, eu tentei fazer isso, mas realmente foi... Então esclarece isso, Adam, na hora que você estiver fazendo, em algum ponto que você estiver trabalhando com os atributos, você esclarece como que os autores fizeram. Porque aí a gente não fica com uma expectativa de que você retome, porque considerando a inexistência de um conceito sólido na própria produção. Então, deixe claro em algum momento qual foi a dinâmica dos autores na elaboração dos 16 atributos e como que eles qualificam esses atributos na sua produção, na produção deles, né? Que aí a gente conhece isso, diminui a expectativa de grandes explicações sobre cada um dos atributos, você se isenta de ficar com essa lacuna no seu texto. Perfeito, professor, perfeito. Muito obrigado pela sugestão. Eu acho que assim, o que eu tinha para falar era isso, do que o senhor falou, e as outras coisas foram bastante pertinentes aqui, todas foram bastante pertinentes, eu vou refletir sobre cada uma delas para modificar aqui no trabalho que for necessário. Muito obrigado, professor, mais uma vez por tudo, pela análise, por tudo, pela participação e toda a contribuição que o senhor me deu para chegar até aqui. Beleza, querido, conte comigo. Muito bem. Obrigado, Pedro, mais uma vez aí pelas contribuições, professor aí também. Adam, assim, algumas dessas coisas a gente já tem até conversado, né? Essa história
retomada do referencial teórico, principalmente na questão de como esses resultados implicam, né, impactam efetivamente na realidade que você está avaliando, no processo, né, de decisão, efetivamente. Né, então, o que Pedro colocou aí nessa parte final, ela corrobora exatamente com aquilo que eu vinha falando, né, da necessidade da gente enxergar como é que esses resultados, com a configuração como estão, como é que eles vão impactar positivamente ou negativamente no processo de tomada de decisão da CPPTAI. Então, acho que isso aí ficou bastante claro, né, no que Pedro colocou, né? A questão da técnica de pesquisa bibliográfica, né? Isso aí é uma coisa que eu até falo para os meus alunos, vamos colocar, se a banca pedir para tirar, a gente tira, se a banca pedir para deixar, a gente deixa. Né? Porque a gente sabe que existem professores que consideram que a pesquisa bibliográfica tem que estar presente. Eu compartilho a mesma ideia de Pedro. Né? Pesquisa bibliográfica, a metodologia tem que ser para atingir os objetivos da pesquisa. Então, se você não encontrou nenhum dos seus objetivos relacionados à pesquisa bibliográfica, não tem para que estar lá. Né? Foi utilizada para fazer a construção do seu referencial teórico, isso é praxe para qualquer pesquisa em nível de mestrado. Aí, só um minutinho, peraí. Então, no tocante a esse ponto aí, eu também sou favorável de retirar, e acho interessante a consideração também de trabalhar a questão da pesquisa documental, relacionando efetivamente aos documentos. Eu acho, Adam, que você pode realmente, talvez, não precisa nem, muitas vezes, colocar, como o Pedro colocou, os documentos completos, mas você pode fazer quais são os campos desses documentos, fazer como se fosse uma análise descritiva dos documentos que você está fazendo análise, entende? Como você mesmo citou aqui, é assim, assim, assado, é dessa forma, o campo tal é genérico, e aí você pode fazer uma descrevendo esses 3 documentos, apenas para demonstrar para o leitor como é que esses documentos eles estão configurados. Né? A questão na introdução, de reconfigurar para dar uma cara de uma dissertação concluída, né? Isso é sempre importante, e muitas vezes ela passa desapercebido nesse sentido. Tá? Então, acho que essas são as principais considerações que foram apresentadas, né? Eu concordo com todas, elas vêm para enriquecer o seu